Então, parábolas e páginas difíceis do Evangelho, introdução. Por que Jesus falava em parábolas? Quem lê os Evangelhos pode ter a impressão de que as parábolas eram um artifício destinado ao mal e não ao bem dos ouvintes. Vejamos os seguintes textos, né? Mateus capítulo 3, versículos 13 ao 15. Por isto fala em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Assim cumpre-se neles a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os ouvidos e não entendereis, vereis com os olhos e não reconhecereis, pois se endureceu o coração deste povo, obstruíram os ouvidos e fecharam os olhos, para não verem com os olhos e não ouvirem com os ouvidos, e para não entenderem em seu coração e se converterem, de modo que eu os cure. Isaías capítulo 6, versículos 9 e seguintes. Em Marcos capítulo 4, versículo 11 seguintes, a vós foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo acontece em parábolas, para que vejam que não e não percebam, ouçam e não entendam, a fim de que não suceda que se convertam e sejam perdoados. Também Isaías 6, capítulo 6, versículos 9 seguintes. Em Lucas, capítulo 8, versículo 9 seguintes, temos: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, aos outros, porém, só em parábolas, a fim de que, vendo, não vejam e ouvindo, não entendam. Também de Isaías, capítulo 6, versículo 9 seguintes. Como se vê, segundo São Marcos e São Lucas, Jesus parece ter falado em parábolas para obcecar o coração dos ouvintes, ou seja, para que não compreendessem. São Mateus, porém, substitui o para quê por um porquê. Assim mostra que Jesus falava em parábolas porque o povo estava mal disposto e nutria preconceitos que o impediriam de compreender outro tipo de catequese. Na verdade, Marcos e Lucas não dizem outra coisa que Mateus. É o que se percebe se leva em conta a língua em que Jesus pregou. Em São Marcos, no capítulo 4, versículos 10 ao 12, São Lucas, capítulo 8, versículo 9 seguintes, o Senhor se serve de autêntico semitismo. O texto de São Mateus já interpreta esse semitismo, tornando acessível à compreensão de leitores não judeus. Conhece outros casos em que o texto grego de Mateus esclarece as expressões difíceis de Marcos? Comparem-se, por exemplo, Marcos capítulo 6, versículos 5 seguintes e Mateus 13, capítulo 3, versículo 58. Marcos capítulo 8, versículo 12, Mateus capítulo 16, versículo 4. Marcos capítulo 10, versículo 8, Mateus capítulo 19, versículo 4. De resto, a passagem de Isaías, capítulo 6, versículo 9 seguintes, redigida em estilo estritamente semita e citada por Jesus, terá concorrido para dar a afirmação do Senhor em Marcos e em Lucas o seu cunho semita desconcertante. Qual será, pois, o sentido do trecho evangélico? Cristo mesmo declarou que veio procurar e salvar o que parecera, ou o que perecera, conforme Lucas, capítulo 19, versículo 10. De acordo com este propósito, falava ao povo rude em parábolas, método de ensino simples e vivaz para lhe chamar a atenção e despertar o seu interesse. Acomodava-se assim o estado de ânimo dos ouvintes. Com efeito, os judeus, imbuídos de falsas expectativas, não teriam entendido o plano de Deus se este lhes tivesse sido revelado imediatamente em toda a sua realidade grandiosa e misteriosa. O paradoxo da cruz, ou de um Messias padecente, era bem alheio às concepções farisaicas que norteavam a maioria dos israelitas. Por conseguinte, as imagens das parábolas ilustravam a doutrina do Salvador de maneira atraente, eram escolhidas para ajudar o entendimento e manifestar a verdade, não para ocultá-la. Jesus não terá procedido diversamente do que ele ensinava em Mateus capítulo 5, versículo 15. Ele não veio acender uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas a fim de que a luz e a verdade, postas em evidência, iluminassem e alegrassem a todos os que quisessem entrar em casa, isto é, no círculo dos seus discípulos dóceis. Note-se a propósito a observação de Marcos capítulo 4, versículo 33. Mediante muitas parábolas desse gênero, ele lhes anunciava a palavra na medida em que eram capazes de entender. Às vezes, a verdade de ordem superior contida nas parábolas era por si evidente, mesmo aos ouvintes mais inofensivos ou infensos ou ignorantes. Tal foi o caso dos fariseus, que compreenderam muito bem as imagens dos vinhateiros homicidas e da pedra angular rejeitada pelos construtores, sem que o Senhor tivesse que as elucidar, conforme Mateus ou Marcos capítulo 12, versículo 12. Em geral, porém, as parábolas apenas esboçavam uma doutrina mais elevada, e este ensinamento inicial devia excitar os ouvintes a pedir ulteriores explicações. Contudo, o povo permanecia indiferente, pouco desejoso de aprender a verdade, não interrogava o mestre. Ao contrário, os discípulos de Jesus, animados por boa vontade, pediam a interpretação autêntica das parábolas, conforme Mateus capítulo 3, versículo 36,
e capítulo 15, versículo 15, e Marcos, capítulo 4, versículo 10. O Senhor, então, explicava a elas, né? Elas explicavam em Marcos, capítulo 4, versículo 34, pois estavam abertos para receber a doutrina. Em consequência, para os corações mal dispostos, o remédio às parábolas se tornava veneno. O Senhor, diante da multidão, geralmente não elucidava todo o sentido das figuras, pois é consoante a sabedoria divina não salvar os homens sem que o queiram e sem que para isto cooperem livremente. Portanto, acidentalmente, quase contra as intenções do Salvador, as parábolas permaneciam estéreis e o ensinamento concebido como meio de salvação se fazia ocasião de ruína. É nesse sentido que se pode dizer, na base do texto de São Marcos e de São Lucas, que o Senhor endurecia e obcecava o coração do povo. Oferecia-lhe, sim, um remédio que, não sendo devidamente aceito, redundava numa perdição. Esta ruína, porém, se devia ao mau acolhimento dispensado pela criatura, a uma boa dádiva de Deus, não à ação direta do Criador. Sabemos, aliás, que os judeus não distinguiram explicitamente entre ação direta e mera permissão ou causalidade indireta de Deus. Atribuíam todos os efeitos igualmente à intervenção do Criador. É o que explica as expressões fortes de Isaías, capítulo 6, versículo 9 seguintes, que Jesus cita e que contribuem para dar um caráter aparentemente desapiedado aos textos evangélicos. Em última análise, porém, não se poderá negar que a pregação em parábolas é um aspecto da misteriosa dispensação da graça divina, a qual quer salvar todos os homens sem violentar algum. Então, como interpretar uma parábola? Lição 3. Quem está diante de uma parábola não se deve preocupar com os pormenores, mas procure desvendar a linha central da mesma, o seu fio condutor. Este se depreende do destaque ou da ênfase dada pelo parabolista a determinado personagem ou a determinado enredo. Paralelamente, quem contempla uma tela pintada deve discernir o tema dessa tela ou o que ela quer representar. Caso se trate, por exemplo, de uma criança a brincar com carneirinhos, é de crer que a figura principal seja a criança, a qual os carneirinhos servem de ilustração. No Evangelho, por exemplo, a parábola do filho pródigo, em Lucas, capítulo 15, versículos 11 ao 32, cheia de pormenores, tem como nítido fio condutor mostrar como o pai se comporta generosamente com o filho perdulário e como o irmão mais velho, autossuficiente, contrasta mesquinhamente com essa conduta do pai. O anel, as sandálias, a veste bela, o vitelo gordo são apenas imagens que enfatizam a magnanimidade do pai. Não tem significado próprio. Quando é difícil depreender da própria narração parabólica sua linha mestra, deve-se recorrer à interpretação que o narrador lhe confere. Assim, as parábolas do semeador e do joio são explicadas pelo próprio Jesus em Mateus, capítulo 3, versículos 18 a 23 e capítulo 36 ao capítulo 43. As parábolas, por vezes, terminam com reflexões ou exortações. Por exemplo, Mateus, capítulo 18, versículo 35, capítulo 20, versículo 16, capítulo 25, versículo 13, capítulo 18, versículo em Lucas, capítulo 18, versículo 8. Jesus frequentemente interpreta suas parábolas, assim a da viúva e do juiz iníquo, em Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 8, é introduzida pela fórmula: é preciso orar sempre e nunca desfalecer. A parábola do fariseu e do publicano é uma alusão ao modo arrogante de rezar, como se percebe na respectiva introdução, conferido conforme Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. A parábola está de tal modo posta a serviço do ensinamento de ordem superior a ser transmitido que ela às vezes apresenta traços estranhos ou inverossímeis da vida dos homens. Só podem ser entendidos à luz da realidade transcendental. Assim, por exemplo, na parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 13. As virgens sábias não querem ajudar suas colegas que não têm óleo quando o esposo está para chegar, nos versículos 8 e 9. Não obstante, são propostas como sábias ou modelares. A explicação está no fato de que se alguém não estiver preparado para ir ao encontro de Cristo no fim desta vida, não lhe adiantará ter convivido com santas pessoas, cada qual responderá pelo óleo da sua lâmpada pessoal. No fim da mesma parábola, o porteiro que vai atender as retardatárias é o próprio esposo, o que só se entende se leva em conta que é o Cristo quem nos acolherá na casa do Pai, conforme os versículos 11 e 12. Tem-se dito com razão que a parábola e a realidade ilustrada por ela são dois espelhos conjugados que refletem reciprocamente a mesma imagem, ou são duas peças de um mecanismo único
que se encaixam uma na outra. Disso se traduz ou se deduz a importância de reconstituir exatamente os costumes e o ambiente da Palestina da antiguidade, aos quais Jesus se refere, e levar em conta a analogia da fé, conforme a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, o conjunto das verdades da fé que a parábola deve ilustrar. Assim, evitar-se-ão interpretações que destoem da mensagem geral dos evangelhos. Uma advertência final: a nossa leitura de parábolas nessa série, terá em vista principalmente o alimento espiritual do cristão, apresentado na base de uma exegese objetiva e científica do texto sagrado. As minúcias de erudição nem sempre constarão dos nossos vídeos aqui, a fim de não sobrecarregar cada um deles. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Hasta la vista, Deus. Até a próxima.